Estamos falando hoje sobre a incorporação. Quando a pessoa anda na rua, do nada pega um espírito, que ela não pega, o espírito que pegou ela. Por que acontece isso? Como que acontece essa situação? É uma situação assim que a gente fala assim, mas é possível acontecer isso? E eu vou dizer, é possível acontecer sim. A pessoa vem andando lá na rua, está em tal lugar, de repente, do nada, o espírito chegou, tomou as funções dela, ela desmaiou, ou ela não desmaiou, ou ela começa a fazer coisas que não quer. E essas coisas podem ser o quê? Vamos ver. Olha só. Pode se tornar altamente agressivo. É um fato. E pode até agressão que venha levar outra pessoa a óbito ou ela mesma acontecer. Pode fazer com que ela pule de determinado lugar ou provoque acidente a ela mesma. Isso ninguém chega a ver. Pode fazer também com que ela cometa um ato sexual ou venha estuprar alguém, ou se for mulher, venha ter um relacionamento que ela não queria e não era fazendo parte das coisas dela. Mas por que isso? Por que essa situação? Porque esse espírito que pegou com ela conseguiu entrar na sintonia dela, está causando isso. Aí que está o detalhe, presta sua atenção. Esse espírito, para ele poder chegar e fazer com que a pessoa faça determinada coisa tudo, e dar aquele apagão nela e ele também dirigir, fazer determinada coisa, ele precisa de quê? De sintonia. Ou seja, veja só uma coisa, cada um de nós temos o nosso código espiritual, vamos botar nosso número de telefone na mente. Cada mente, ela tem uma frequência. Se o espírito conseguir essa frequência, ele consegue chegar e fazer. Essa é uma situação em que nós passamos muitas vezes sem entender como que acontece. E é assim que acontece. Aí essa pessoa, tá, que foi vítima do espírito começa a fazer determinadas coisas, pode lembrar ou não do que foi feito. Aí quando a pessoa pertence à religião evangélica, ele diz que o diabo se apoderou dela e ela não lembra do que foi feito. O que não deixa de ser verdade. Mas por que esse espírito se apoderou dela e fez isso? Porque ela não se cuidou espiritualmente. É a primeira situação. Porque quando você se cuida espiritualmente, você tem seus amigos espirituais que vêm em seu socorro e não deixam isso acontecer. Nós temos Ebeorum, nós temos as entidades de Umbanda, nós temos nossos orixás, nós temos a espiritualidade, sem contar em ancestrais nossos que estão ali, para não permitir que isso aconteça. Mas vamos dizer que isso aconteceu. Nós temos duas situações em que, antes de mais nada, eu vou chamar vocês para analisar. Que é
O animismo. O animismo, ele está dentro do terreiro de Umbanda, ele está dentro do kardecismo, ele está dentro do próprio candomblé. Mas o que é o animismo? O animismo é aquela situação em que a pessoa acredita que está sendo possuída por um espírito, quando na verdade não está. É só a mente dela, trabalhando, causando as fantasias, tudo. Isso é o animismo que nós temos, que nós observamos dentro dos terreiros de Umbanda, principalmente, em que a pessoa acredita estar com aquela pombagira, que está com aquele eixo, que está fazendo aquelas determinadas coisas. E, nesse momento, pode fazer determinadas coisas ou falar determinadas coisas que vai causar erros, tudo porque ele acredita que está incorporado com eixo tal, com caboclo tal, com preto velho, quando ele não está com nada. É apenas fantasia da mente dele e que se agrava quando ele bebe. Porque além do animismo, entra o alcoolismo. E isso não é falado. Tá? Aí você chega no terreiro de Umbanda, você percebe, você sente que aquela pessoa não está com a vibração espiritual. Muito embora ela esteja dizendo que está com seu fulano, com Dona Beltrana. E não está. Aí começa a dar consulta sem pé sem cabeça. E aí é que causa os problemas. Essa é uma situação. Agora, a outra situação, que é a mistificação. O que é a mistificação? No animismo, a pessoa acredita inocentemente que está incorporado quando não tem nada. Na mistificação, a pessoa sabe que não está com nada e está usando para enganar outras pessoas. Para dizer que está incorporado, para dizer isso e para dizer aquilo outro. Isso é a mistificação. A pessoa está fingindo que está com a entidade, mas ainda temos determinadas situações que está dentro da mistificação. Olha só a situação. A pessoa incorpora a sua entidade. A entidade está ali. Mas ela é um médium consciente. Ou semiconsciente, tem isso também. O que é o médium consciente? É aquele que a entidade está do lado, usa o corpo tudo, e ele conhece, ele sabe tudo que está passando. O semiconsciente não, fica aquele vai e vem, lembra uma coisa, esquece outra, determinadas coisas que a entidade quer falar e não quer que o médium saiba, tira a consciência do médium, tudo isso daí funciona. Mas esse nosso médium, ele em determinados momentos em que ele está incorporado, ele toma a frente da entidade para dizer o que ele quer usando a roupagem fluídica da entidade, o momento que a entidade está ali. Aí já não é mais a pessoa. Houve um fato, até conhecido, de uma pessoa que ela recebeu sua entidade lá, e a entidade em determinado momento chamou os filhos do terreiro e falou, olha, vocês todos vão se juntar, cada um vai dar tanto valor para meu cavalo comprar um carro que ele precisa. O carro tem que ser esse, e por isso, isso e isso. A entidade estava até começar a chegar e falar. Quando começou a chegar e falar, já não era mais a entidade, era a pessoa se passando pela entidade. Depois que ele terminou de desenrolar o problema do carro, falou da máquina de lavar, falou de mais algumas coisas, tudo de interesse dele. Aquilo era ele. Depois
parou um tempo tudo, concentrou, a entidade voltou. Ou seja, naquele momento não era a entidade, era ele se passando pela entidade. E isso é o quê? É uma mistificação. Tá? Bom, nós já vimos o que é o animismo, o que é a mistificação, tá? E temos agora o encosto. O encosto que é muito falado nas igrejas, em tudo quanto é lugar, tudo, mas a gente tem que ter uma observação nisso. Veja só uma coisa, o encosto é quando um espírito todo ele se encosta e começa a te influenciar. Nós normalmente chamamos esse encosto, né, de alguma coisa que pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, tudo. Porque, veja só uma coisa, quando esse encosto é de um espírito de luz, que aproveita para dar uma mensagem ou retirar de uma situação que está, uma coisa bem vista. Quando não é, é um obsessor, que nós falamos, é um espírito das trevas, é do baixo astral. E isso é uma coisa que temos que tomar cuidado. Porque esse encosto ele começa sugando as energias nossa, mexendo em nossa mente tudo, nos deixa cansados, sem condições de fazer nada, e aí a situação vai piorando cada vez mais. E aí nós não conseguimos chegar a um ponto. E existe uma situação mais adiante do encosto, em que nós chamamos que é o ovoide, que é quando essa entidade que está falando de encosto, elas são colocadas por outras entidades junto àquela pessoa para transmitir doença, transmitir problemas. Nas mulheres é preso no útero ou na parte interna, para que ela não consiga ter gravidez, que tenha aborto, para que fique aquele mau cheiro dentro dela, aquela situação toda. E isso dá trabalho de limpar. Porque não é você fazer um ebó externo. Isso está dentro da pessoa, preso nas células, dentro do útero, dentro do ovário, dentro de tudo. E não adianta você tirar tudo, porque se prende em outro local do corpo. Porque o corpo da mulher foi preparado para ter esse tipo de desenvolvimento no seu interior. Quando é nos homens, normalmente é no testículo, tudo que a pessoa começa a ter problema, eles começam a inchar e outras situações nesse tipo de coisa. O obsessor que nós falamos é sempre espíritos que nos quer mal por alguma razão, porque ele acha que nós merecemos, porque nós isso e porque nós aquilo outro, e assim ele vai indo, tá? Achando que tem que chegar e fazer, porque está se vingando de coisas de vida passada e disso e do outro lá. Ele é mais um espírito doente em alguns casos. Em outros casos, ele quer simplesmente fazer o mal porque ele gosta de fazer o mal. Causar separação, causar desentendimento familiar, doença. Aí você deixa a criança no quarto dormindo, ela começa a chegar a ver sombra, ver isso, aquilo, outro. Aí chora, a mãe corre lá, não, não tem nada, não, não tem que você esteja vendo, mas tem. E isso é importante. A gente chegar e ter esse entendimento. Agora eu vou falar com você sobre umas coisas que nós falamos sempre, mas eu vou te lembrar uma coisa, olha só, dá um joiazinho nos canais, se precisar, estou atendendo com um jogo de buzo, uma consulta espiritual, com uma situação que você precisa, nada de deixar para depois. Vamos resolver isso. Você está precisando se cuidar espiritualmente, uma pessoa da sua família, nós estamos para ajudar. Agora, olha só, eu sou um Babalorixá, Alexandre Exu, Obá de Ifá, Itefá,
Alufá de Egungun, e vou te dizer uma coisa, não consigo fazer tudo sozinho. Mas, graças à providência divina, o EBAE, que é aquelas pessoas que reencarnaram, que estão ali no Axé de Egbaratoá, são aqueles, não vou dizer que eles são Iaô Raiz, porque eles não são. Eles não são Iaô Raiz. Eles se autodeterminam, denominam Iaô Raiz, mas eles não são. Eles são pessoas completamente compromissadas com a espiritualidade. Isso é que eles são. Aquelas pessoas, tá, que você acredita nelas. Porque veja só uma coisa, nós vemos hoje em dia muitas pessoas que chegam, estão na igreja, estão nisso, aquilo outro, fala de Jesus, tudo de lá. Mas se tivesse daquela perseguição que teve aos cristãos, feito pelos romanos, tudo, todo mundo vazava. E essas pessoas que estão lá no Erembaratoá, todos completamente compromissados com as raízes espirituais, com a sua encarnação, ou seja, eles atenderam o chamado. Todos. Um quis até, no dia da feitura, dar aquela de, entendeu, de não sei o que, não vou mais, não vou isso, aquilo, outro, mas em determinado momento, quando ele chegou e sentiu, ele falou, ele lembra muito o que Paulo falou, quando caiu do cavalo que Jesus apareceu, Senhor, o que queres que eu faça? Não estava acreditando e não estava crendo, mas de hoje em dia creio em ti e sigo. É um momento importante que se fala. Quem está assistindo sabe quem é, que queria vazar no meio da iniciação da sua feitura. Mas em determinado momento, a voz do orixá perante ele, e ele só disse, não. E se transformou no que nós vemos hoje. E isso é importante. Mas vamos seguir. Olha só, nós temos a incorporação e possessão. Incorporação, possessão e viradição. São coisas diferentes. E muito também diferentes. Porque, veja só uma coisa, incorporação você tem na Umbanda, você tem no esoterismo, você tem no kardecismo. O que é incorporação? Incorporar é juntar. Então, o espírito ele está livre, ele está naquela situação tudo, ele vem e se junta ao seu corpo espiritual e dá o que nós chamamos de incorporação. Fulano incorporou isso, aquilo, outro lá. E a entidade passa, nesse momento, controlar diversas funções do nosso corpo. Beleza. A possessão, ela é uma incorporação, mas contra a vontade. Ela seria um estrupo da espiritualidade. Aquele espírito que te pega a força, domina você a força tudo, e faz o que quer com você a força. Isso é possessão. Fulano está possuído por um espírito maligno. Fulana está possuída por isso e aquilo outro, tudo. Está possuída por um obsessor, por um imposto. Sacou como é que é a diferença? Mas, vamos seguir mais à frente. Aí mais à frente você tem aquela palavra assim, não, fulano virou de santo, virou com o santo dele, virou de Iemanjá, virou de Onira, de Jagum, de Oiá, de Ogum. E vem um outro lá e diz assim, não,
porque eu virei com o meu Exu, com minha pombagira, com o meu caboclo. Não, não, não. O termo virar de santo, porque no momento da feitura, o orixá, ele é sacralizado dentro de você. E quando ele se manifesta, ele vira, vem para fora e você passa aí para dentro. A Umbanda não tem isso. Na Umbanda, no kardecismo, não. O espírito está livre, vem, usa e depois ele vai embora. O orixá, o vodum e o inquice, ele vem de dentro de nós para fora. Então ele está virando para o lado de fora. E depois ele retorna ao nosso interior. Já a Umbanda não. É importante a gente entender isso, para que você não fique dizendo eu virei com pombagira, eu virei com isso. Por quê? Quando você diz isso, você simplesmente não conhece a sua religião. Você é coce, ignorante total dos preceitos da sua religião. Mas aí nós conversamos sobre animismo, mistificação, encosto, obsessor, incorporação, possessão, virar de santo. Mas eu quero chegar e colocar uma outra situação para vocês. Talvez vocês não saibam, mas nós temos diversos planos espirituais, onde a matéria é tão densa de acordo com o plano espiritual que a pessoa está. Quanto mais elevado, mais sutil ela é. Quanto mais baixo, mais grosseira são os elementos dele. Pois bem, os espíritos do plano mais alto, de uma determinada hierarquia, quando eles querem se comunicar com o espírito que é de baixo, eles fazem o mesmo sistema de incorporação, porque eles precisam de um corpo, o perispírito, formado por elementos daquele plano espiritual, porque o deles é de um outro. Então o espírito vai utilizar o perispírito de um espírito que está ali. Porque quando você muda de plano espiritual, a sua roupagem espiritual todo, ela modifica. Ela passa a ser do novo plano que você está. Então, quando a entidade diz que quer ganhar luz, quer ganhar esclarecimento, é para ela poder mudar de plano espiritual. E à medida que ela muda de plano espiritual, ela consegue entender melhor, esclarecer melhor o seu médium, o seu filho. E isso é muito importante. É necessário entender que a possessão, que é quando a pessoa não quer e o espírito toma a força, porque existe algum vínculo entre aquela pessoa e o espírito para que o espírito consiga ter acesso e domínio sobre a pessoa. E isso faz com que a pessoa desmaie na rua, passe mal e outras situações. Existe um perigo embutido nisso, porque a pessoa, ao ser levada para um hospital, por uma situação que não sabe o que ela está passando, por que ela está ali se debuxando, babando e outra coisa, dá-lhe medicamento, dá-lhe injeção, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo outro. Por quê? A maioria dos enfermeiros e enfermeiras não sabe nada do plano espiritual. É uma constante. Você não vê um enfermeiro, uma enfermeira que entenda alguma coisa, um auxiliar de enfermagem, muito menos. Esse patavina sabe. E o que acontece nisso? Coitado do cara, vai ser furado, vai ser isso, vai ser aquilo outro, vai receber diagnóstico de coisa que não é, medicamento do que não é, e o que é mesmo vai fazer. Mas o espírito que está tomando ele ali, naquela possessão, tudo, ela quer fazer isso. Esse espírito quer causar o sofrimento, aqueles problemas todos ali, porque ele quer prejudicar a pessoa.
E como que pode se fazer isso? É necessário que essa pessoa tenha um amigo, tenha um conhecido, tenha alguém que possa chegar e dizer, fulano, eu vou levar você numa sessão lá no meu terreno de Umbanda. Olha só, esse problema que tá aí, eu vou te levar lá para jogar com meu pai de santo, minha mãe de santo. Ó, esse problema que tá aí, vamos lá numa sessão lá no centro kardecista para você ouvir algumas coisas e tomar um passe. Mas aquele espírito que está causando isso não quer. E começa a fazer de tudo para a pessoa não conseguir melhorar e viver aquela vidinha que está ali. Medíocre, que não chega a lugar nenhum. Aí a pessoa perde emprego, a pessoa não se fixa no emprego, começa a beber, começa a ficar viciado em jogo, sexo, entra no caminho da prostituição, entra em determinado caminho de vícios de droga, roubo, assalto, tudo levado por quê? Porque está com um encosto e uma possessão. Então, o que eu quero mostrar para vocês que não é apenas a possessão, aquilo que você viu, que o cara desmaiou, aí aquela entidade que tomou se faz passar por um eixo de umbanda, por uma pombagira, quando não é. E isso, muitas vezes, na medicina não tem como chegar e ser socorrido. Porque mesmo que você bata, a pessoa bate lá no hospital, ou num negócio lá, como que um técnico de enfermagem, uma pessoa que fez enfermagem, ou mesmo um médico, ele não tem como sair daquela dinâmica da medicina oficialmente. Ele vai ter que usar aquilo que preceitua a medicina, porque a pessoa está dentro de um hospital. E esse é o grande problema. Não adianta chegar e ver. Então é necessário que se tenha esse conhecimento, que se busque. Esse vídeo aqui, ele foi encomendado praticamente pelo inspetor, o Alberto, o Beto, seu Beto, tá? Que viu essa situação se passando. E o Beto, ele é iniciado. E ele chegou e falou assim, pai, a gente tem que falar alguma coisa, tudo porque ninguém fala, o pessoal fala de um monte de coisa, mas dizer mesmo o que é, não tem, rasgar esse verbo. Eu falei, não, olha só, é hoje mesmo que a gente vai fazer. Porque você sabe, o pessoal de Exu não é de jogar para depois, não. A gente bate agora, vamos bater essa falta agora, é pênalti. E chutamos. E aqui esse assunto. Em que eu expliquei o que é o animismo, mistificação, encosto, obsessão, incorporação, possessão e viradição. Tudo parece, mas não é a mesma coisa. E se você não conhecer bem, você vai tomar aquela situação gato por lebre ou vai estar levando para casa a mulher do Paraguai. E aí não adianta chorar depois. Não vai adiantar. Esse é o momento. Então agora que você já está sabendo, vamos procurar divulgar, para as pessoas tomarem esse conhecimento, saber o que está acontecendo. Porque o mundo espiritual está aí. Espíritos completamente baixo astral de tudo quanto é tipo. E aqueles espíritos abnegados, espíritos do bem, tentando, estão encarnados e desencarnados, levar esclarecimento às pessoas, mas as pessoas não aceitam. As pessoas são rebeldes, querem continuar na zona de conforto. E isso é o que mais atrapalha. A nossa religião, ela é muito vasta, porque ela começa no material e vai ao espiritual e ao sobrenatural. Mas
As pessoas da nossa religião não têm o hábito de estudar, de querer aprender. As pessoas querem roupa bonita, aparecer bonito, dançar e festa. Mas quando nós deixamos esse mundo espiritual, nós vemos que perdemos muito e deixamos de fazer. Ogó e Curitá é o que eu pude fazer. Não consegui fazer tudo porque é um assunto vasto, mas tentei fazer menos. E eu aproveito para mandar aquele abraço àquele povo de Araxá, né? Onira Solar, Omitocurucum, Bojomon, obrigado por estar aí com a gente. E a rapaziada esperta do Meia, Ogó e Curitá, não poderia ser. Mando também o pessoal de Magé, o Babengá, obrigado por tudo, obrigado a todos que vão divulgar esse vídeo, é o que nós estamos precisando, é o que eu preciso e que a religião precisa, e muitas pessoas precisam disso. Essa aqui é a nossa vacina contra a ignorância de muitas coisas. Obrigado, axé e larui. Larui sempre. Ogum Patacori.